Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 9. Ministério movido pelo amor. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu estamos buscando a tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo. Que o teu Santo Espírito seja derramado pelos méritos e pelo sangue de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo se aposse da minha mente e da mente dos meus irmãos, dando-nos clareza mental e entendimento da tua palavra. Responde às orações do teu povo, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O ministério movido pelo amor. Este é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo se espelhou em Jesus Cristo. O verso áureo diz: porque eu lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que eu tenho por vocês. 2 Coríntios 2:4. Paulo tinha um profundo amor pelas ovelhas, aquelas almas preciosas que ele conquistou para Jesus Cristo mediante o seu ministério. O apóstolo Paulo esteve longe de ter uma vida fácil. Além das prisões e situações de risco que Paulo enfrentou, ele escreveu: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes. Não foi uma vez que ele foi açoitado, mas 5 vezes 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Isso é o que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 28. Queridos, Paulo sofreu como um pastor de igreja, que ama os seus membros, dá a vida pelos membros. E quando precisa disciplinar e repreender um membro, ele repreendia, mas ele sofria com isso, porque ele amava as pessoas. Nas cartas aos Coríntios, percebemos parte dessa preocupação profunda que Paulo nutria por aquela igreja. Era uma igreja problemática, mas quão mais problemático é um filho, mais você ora por ele, mais você pensa nele. Assim também Paulo se preocupava muito com a igreja de Corinto, porque tinha ali problemas, mas ele queria a salvação daqueles membros. Ainda assim, no meio de tudo isso, ele não deixou de amar os irmãos da igreja de Corinto, assim como o amor de Cristo por nós nunca falha. Com o próprio Jesus, Paulo aprendeu a amar as igrejas à semelhança de Cristo. Cristo quer colocar esse mesmo amor no seu coração. Amar as pessoas, mesmo que sejam falhas, mesmo que estejam vivendo em pecado. Você os repreende, você os adverte, mas você os ama e demonstra este amor assim como Paulo. Que o amor de Cristo seja derramado sobre você, meu irmão. Aleluia! Na parte de domingo, ação de graças. Abra sua Bíblia agora e vamos ler comigo. Vamos ler 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler então o verso 3 a 7. Aqui diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Olha aqui, que lindo que Paulo está escrevendo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando do Deus Pai. Ele é chamado aqui de Pai das misericórdias.
Aqui, Deus Pai é chamado de o Deus de toda consolação. Não conforta o seu coração saber que o seu Pai Celestial é o Pai das misericórdias? As misericórdias de Deus são novas cada manhã, como diz lá em Lamentações de Jeremias. Queridos, as misericórdias de Deus são novas cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. O Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Quanto mais você é consolado por Deus, você também pode consolar os seus irmãos. Você que sofre, você pode entender os que estão sofrendo. Você que passou por dificuldades, por perseguições, por angústias, você entende melhor os sofrimentos dos seus irmãos. E você pode consolar porque você foi consolado. É o que Paulo está escrevendo aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 até o verso 7. Lemos agora no verso 5. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Ou seja, ele foi abundantemente aflito por Cristo, frequentemente aflito por Cristo. Por isso ele poderia consolar os que estavam sofrendo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo suportou com paciência as aflições. Por isso ele poderia aconselhar os nossos irmãos a terem paciência na tribulação. Verso 7. E a nossa esperança acerca de vocês é firme, sabendo que como vocês são participantes das aflições, assim também serão participantes da consolação. Meu irmão, se você sofre por Cristo, você também vai ser consolado por Jesus Cristo. Você vai ser recompensado. O consolo que Paulo recebeu foi usado para consolar os irmãos. A gratidão de Paulo se concentra no consolo que Deus concede aos que sofrem. Deus é apresentado como Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Você não se alegra por ter um Deus e Pai maravilhoso, descrito como misericórdia, descrito como consolação? Alegre-se. Não devemos reter para nós o consolo que recebemos de Deus. Somente o coração aflito, que foi alcançado pela consolação divina, está apto para consolar de forma eficaz os que também passam por aflições. Paulo podia consolar outros porque, em meio aos próprios sofrimentos, recebeu consolo de Deus. Se somos atribulados, disse Paulo, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Isso é amor. Isso é amor. Pelo que Paulo dá graças, aqui em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 a 11. Pelo que ele realmente está agradecendo. Verso 8 a 11, aqui diz: porque não queremos, irmãos, que ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele queria que todos soubessem das tribulações que ele estava enfrentando na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo foi muito atribulado, muito perseguido. Ele diz até mesmo além do que podíamos suportar. É óbvio que você pode suportar todas as provações tendo a sua mão agarrada, segura na mão de Jesus Cristo. Mas Paulo está dizendo que entendia que em certos momentos ele não poderia suportar. Meu querido irmão, nós podemos dizer que Paulo foi o apóstolo que mais sofreu por amor a Jesus Cristo. Ele também foi o que mais perseguiu a igreja de Jesus Cristo. Mas aqui ele diz, verso 9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte,
para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele diz que não confiava em si mesmo, para que não confiássemos em nós, mas confiarmos em Deus que ressuscita os mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, mesmo que eu morra, mesmo que eu desça ao túmulo, mas Deus é aquele que ressuscita os mortos. Verso 10, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Veio o socorro, veio a solução, veio a mão de Deus que se estende do céu para alcançar o pecador arrependido, o filho e a filha de Deus gerados pelo Espírito Santo. A mão de Deus vem do céu em socorro daquele que está sofrendo. É isso que Paulo está confirmando, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também com oração por nós. Vocês oraram por nós, Paulo está dizendo. E essas orações nos ajudaram para que seja mercê, para que haja misericórdia, que por muitas pessoas nos foi feita. Orações por muitas pessoas foram feitas por Paulo. Por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Meu querido irmão, Paulo é grato. Paulo demonstra sua gratidão pela oração dos irmãos que intercederam por ele. Paulo fala de uma aflição acima das nossas forças, diz ele, que o levou junto com seus companheiros a temer que não sobrevivessem. Por um momento, a ressurreição lhes pareceu a única esperança, mas Deus os livrou e o cenário mudou. Do temor da morte, eles passam à esperança implícita de que Deus os livraria novamente. As vitórias divinas no passado nos dão confiança de que Deus agirá da mesma forma no futuro. Deus se vale das aflições para nos ensinar a confiar nele. Deus se vale das aflições para nos ajudar e ensinar a confiar nele. É nestas horas difíceis da sua vida, da minha vida, que nós aprendemos a confiar. As dificuldades da vida podem nos conduzir à maturidade espiritual. Estamos sendo provados no fogo do ourives. À medida que permitimos que nos aproximem do Senhor, as aflições nos empurram para pertinho de Jesus, porque clamamos dia e noite. A ação de graças de Paulo também evidencia o poder da intercessão e a gratidão que experimentamos pelo livramento divino. O que tem ajudado você, meu irmão, a lidar com o sofrimento que, de uma forma ou de outra, todos enfrentamos? O que ajuda você a lidar com o sofrimento? Sofrer, todos nós sofremos. Não há ninguém que ame a Jesus Cristo e que se entregue a Jesus Cristo. Não há ninguém que seja resgatado por Jesus Cristo e que não atravesse o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, ele será palmilhado, ele será caminhado por todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui onde vivemos, você e eu, ainda não é o céu. Aqui é um campo de batalha entre o bem e o mal. É um conflito entre Satanás e Cristo Jesus. E nós nos colocamos ao lado de Jesus, recebendo o ódio de Satanás, as perseguições de Satanás. Mas entenda que o Deus da consolação, o Deus de toda misericórdia está com você. Creia nisso. Aleluia. Na parte de segunda-feira, simplicidade e sinceridade. Estas duas palavras, elas descrevem o ministério e a vida de Paulo. Paulo não vivia em luxo, ele não tinha diárias, alguém sustentando e pagando as despesas de Paulo. Ele trabalhava com as próprias mãos, fabricando tendas, e ele viajava de um lugar para o outro, sempre esperando a ajuda de Deus, a providência de Deus. Ele não tinha um orçamento, ele não tinha alguma coisa certa. Ele vivia uma vida simples e sincera, pregando o evangelho, um pregador itinerante, que ia de cidade em cidade, sendo perseguido e pregando, sendo apedrejado e pregando. Ontem aprendemos que o amor de Paulo pelos coríntios se manifestava no consolo
que lhes oferecia em meio às aflições, assim como ele próprio era consolado por Deus nas suas aflições. Hoje veremos que esse amor também se expressava pela integridade com que ele e os seus colaboradores tratavam os membros da igreja em Corinto. Abra sua Bíblia, então, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, vamos ver agora o verso 12 a 14. Verso 12 a 14. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente com vocês. Paulo, um pregador do Evangelho, um pastor de Jesus Cristo, vivia uma vida de simplicidade e sinceridade. Olha, meu querido irmão, não é isso que Deus quer que você também e eu façamos? Vamos viver de forma simples e sincera, porque temos vivido num mundo de pecados. O pecado nos rodeia, mas os anjos de Deus também nos rodeiam. Os anjos que se acampam ao redor daqueles que temem a Deus e nos livra. Verso 13 diz, porque nenhumas outras coisas escrevemos, senão as que vocês já sabem ou também reconhecem, e espero que também até ao fim vocês reconhecerão. Verso 14, como também já em parte reconheceram em nós, que somos a glória de vocês. Paulo está dizendo, eu sou o pai da fé de vocês. Vocês foram conquistados para Jesus através deste servo. Eu fui um instrumento de Deus para levá-los até Jesus. Então vocês são a minha glória, que somos a glória de vocês, como também vocês são a nossa glória no dia do Senhor Jesus Cristo. Queridos, aqueles que você ganha para Jesus Cristo é a sua glória. E nós somos a glória daqueles que ganhamos para Jesus. O trecho de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12 a 14, apresenta a tese que Paulo desenvolveu no restante da carta. Sua integridade, seu apostolado haviam sido questionados por alguns membros da igreja de Corinto. Julgavam-no vacilante e indeciso, algo, segundo pensavam, incompatível com o ministério apostólico. Em resposta, Paulo enfatiza que ele e os seus companheiros se conduziram entre os coríntios com a máxima integridade. Naquele tempo, muitos criticavam Paulo. Membros da igreja, outros apóstolos também olhavam Paulo com desconfiança. Queridos, nunca foi fácil pregar o evangelho, porque sempre existe uma perseguição externa e existe uma perseguição interna. Hoje também nós somos perseguidos pelo mundo, mas a perseguição feita pelo mundo não nos afeta muito, não nos faz sofrer muito. O que mais nos faz sofrer são as perseguições internas, que vêm dos nossos próprios irmãos, de dentro da igreja. E assim era também no tempo de Paulo. Ele sofria muito quando perseguido e criticado pelos próprios membros da igreja de Corinto, alguns deles. Duas palavras descrevem a conduta de Paulo e os seus associados: simplicidade, sinceridade. Os coríntios não deveriam ter duvidado da transparência das intenções de Paulo. Ele deixa claro que a sua simplicidade e sinceridade tinham origem em Deus, eram qualidades provenientes de Deus. No mesmo verso, Paulo afirma que esses traços, sinceridade e simplicidade, são traços ministeriais que nos são concedidos pela graça divina. Ao que tudo indica, opositores, críticos de Paulo, distorceram suas palavras escritas em cartas anteriores. Torceram as palavras de Paulo. O apóstolo garantiu que as suas intenções eram transparentes e compreensíveis. Ele tinha plena certeza de que a retidão das suas palavras, intenções e ações seriam plenamente esclarecidas no dia de Jesus, nosso Senhor, na volta de Jesus. Um dia tudo será esclarecido. Meu querido irmão, que experiências você já teve ao ver suas motivações, por mais bem intencionadas e sinceras, serem questionadas?
você tem uma sincera e pura intenção, uma pura motivação, mas você é mal entendido e então você é criticado. Eles olham para você com suspeitas. Meu querido irmão, quanto isso dói no seu coração. Isso foi o que aconteceu com Paulo. Estavam olhando para ele com suspeitas. Estavam interpretando de forma errada as suas intenções, suas motivações. Mas o Espírito Santo que consolou Paulo, o Deus da misericórdia e o Deus de toda consolação que consolou Paulo, está consolando você também, meu irmão. Aleluia! Na parte de terça-feira, mudando os planos por amor. Nós deveremos ser flexíveis em nossa agenda, porque às vezes temos que fazer mudanças na agenda, no roteiro das viagens, na escala dos pregadores. Às vezes precisamos fazer mudanças na escala dos pregadores. E aqui diz, vimos que alguns em Corinto duvidavam das intenções do amor de Paulo. Hoje veremos uma razão específica para isso, a mudança em seus planos de viagem. Abra sua Bíblia e vamos em 1 Coríntios, capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 16, vamos ver os versos 5 a 7. Aqui diz, irei, porém, ter com vocês depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique com vocês e passe também o inverno, para que me acompanhem aonde quer que eu for. Porque não quero ver vocês agora de passagem, mas espero ficar com vocês algum tempo, se o Senhor o permitir. Aqui Paulo está expressando o desejo de visitar os irmãos na igreja de Corinto mais uma vez. Paulo esteve ali na cidade de Corinto mais do que uma vez. Ele esteve ali pelo menos 3 vezes. Meu querido irmão, qual era o plano original da viagem de Paulo? Paulo já estivera antes ali na igreja de Corinto. Conforme 1 Coríntios capítulo 16, versos 5 a 6, ele planejava passar pela Macedônia a caminho de Corinto e, quem sabe, passar o inverno ali. De Corinto, seguiria para a Judéia, levando a oferta recolhida na Macedônia para os pobres de Jerusalém. Contudo, ele mudou os planos por causa de um relatório preocupante que Timóteo havia trazido de Corinto. Quando Timóteo deu as notícias da igreja de Corinto, Paulo se preocupou e queria mudar os seus planos. Paulo pretendia ir diretamente de Éfeso a Corinto e ali tratar dos problemas relatados por Timóteo. Problemas e problemas na igreja, naquele tempo e hoje também. As coisas não mudam. A história se repete, meu querido irmão. Lá naquele tempo existia trigo e joio na igreja e hoje? Você acha que só existe trigo? Não, existe muito mais joio na igreja do que trigo. O trigo que existe na igreja de Laodiceia, a igreja remanescente, é um remanescente, é um restante, é um pequeno grupo de remanescentes dentro de uma igreja chamada Laodiceia, caracterizada pela mornidão. Mas você não precisa ser morno. Deus quer que você seja aquecido, inflamado pela chama do Espírito Santo. Paulo chegou a ir de Éfeso a Corinto, mas depois retornou a Éfeso. Seus planos mudaram. Ele não voltou a Corinto conforme previsto, pelo menos não de imediato, porque a sua última visita não foi bem sucedida. Assim, regressou a Éfeso e optou para escrever esta carta lá de Éfeso. Preferiu escrever a arriscar-se a agravar a situação com outra visita. Paulo percebeu que o melhor não seria visitar naquele momento. O melhor seria escrever uma carta de repreensão. Suas intenções na última visita tinham sido mal interpretadas. Alguns em Corinto afirmavam que Paulo era pouco confiável e que não os amava o suficiente. Em resposta, ele direcionou o olhar dos coríntios para o Evangelho de Cristo. Ele era fiel ao propósito de visitá-los na melhor oportunidade, assim como Deus tinha sido fiel ao cumprir suas promessas por meio de Cristo, pois em Cristo, disse Paulo, cada uma das promessas de Deus é sim. Jesus Cristo é o sim de Deus na sua vida. Você estava perdido,
Mas Deus, o Pai, enviou seu Filho amado, dizendo sim para você, abrindo as portas da salvação para você. Portanto, a resposta de Paulo não era uma mistura confusa de sim e não. Não é perdição, sim é salvação em Cristo. E a resposta de Paulo não era uma mistura confusa de sim e não, mas era uma resposta positiva. Sim, em Cristo Jesus, salvação em Cristo. Queridos, em resumo, o motivo pelo qual Paulo optou para escrever a carta para a igreja de Corinto, não visitar, mas escrever a carta, foi seu sincero amor por eles, e não o contrário. Uma outra visita, logo após a visita dolorosa, apenas aumentaria a dor, em vez de produzir a alegria que ele pretendia promover. Quão facilmente suas boas intenções foram mal interpretadas. Será que isso não acontece hoje também? Quando você é mal interpretado, você está sinceramente buscando salvar almas? Você está buscando levar pessoas para Jesus Cristo e você é mal interpretado? As pessoas dizem, você está fazendo isso por egoísmo, você está fazendo isso para aparecer, você quer ser dono da verdade. Nada disso, meu querido irmão. Ninguém é dono da verdade senão Deus. Deus é o dono da verdade. E Deus colocou no coração de Paulo e no seu coração também o amor, a paixão pelas almas. Paixão pelas almas ao ponto de dar a vida por elas. Que Deus derrame sobre você o amor de Jesus Cristo, a paixão pelas almas, e que você seja um missionário de Jesus, assim como Paulo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, perdão e reafirmação do amor. Em vez de visitar os coríntios uma segunda vez, Paulo, ao retornar a Éfeso, enviou o que ficou conhecido como a carta severa, uma carta dura. Vamos ler então segunda carta aos Coríntios, capítulo 7 e o verso 5 a 13. Aqui diz, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Paulo sofria por fora e por dentro. Por dentro era aquela angústia, aquela preocupação, aquela ansiedade pelos irmãos da igreja de Corinto. Ele estava apreensivo. Como foi a reação deles quando leram a carta que eu escrevi? Como foi a reação deles? Paulo estava preocupado porque ele amava aqueles filhos e filhas na fé da igreja de Corinto e ele gostaria que eles permanecessem firmes e não se rebelassem, não se revoltassem com a carta que ele escreveu. Verso 6, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Tito foi o enviado de Deus para consolar o coração de Paulo. Paulo ficou apreensivo, esperando a chegada de Tito e as boas novas que ele trouxe. E não somente, verso 7, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vocês, constando-nos que a saudade de vocês, o choro de vocês e o zelo de vocês por mim, de maneira que muito me regozijei. Vejam que Tito veio para encontrar Paulo e Tito falou para Paulo que os irmãos da igreja de Corinto aceitaram a carta que ele escreveu e que eles choraram, que eles estavam com saudade e que eles tinham zelo por Paulo. E isso, diz Paulo, de maneira que muito me regozijei. Meu querido irmão, que alegria ser regozijado por notícias de pessoas que estavam vivendo no erro e que você repreendeu e elas se humilharam, confessaram o pecado, se arrependeram. Esta foi a reação de Paulo quando disse, de maneira que muito me regozijei, quando eu recebia as notícias através de Tito. Verso 8, porquanto ainda que contristei, ou seja, entristeci vocês com a minha carta, não me arrependo. Paulo sabia que o Espírito Santo tinha usado ele para escrever aquela carta de repreensão. Por isso ele está dizendo, ainda que eu entristeci vocês com a minha carta, não me arrependo.
embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta entristeceu vocês, ainda que por pouco tempo. Por pouco tempo, ao lerem a carta, ficaram tristes, mas aí veio a tristeza segundo Deus. Esta é a bênção. A tristeza segundo Deus gera o quê? Arrependimento. E aqui diz o verso 9: agora eu folgo, ou seja, fico alegre, não porque vocês foram contristados, mas porque vocês foram contristados para o arrependimento. A tristeza, segundo Deus, é para o arrependimento, pois vocês foram contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceram dano em coisa alguma. Verso 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza é ruim, opera a morte. Ela envenena o seu corpo, a tristeza do mundo. Agora, a tristeza, segundo Deus, ela é salvação, porque gera arrependimento, gera confissão dos pecados e traz para você perdão e paz. Verso 11: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vocês, que segundo Deus foram contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo vocês mostraram estar puros neste negócio. Portanto, ainda que eu escrevi, não foi por causa do que fez o agravo. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não escrevi só por causa daquele pecador que estava vivendo em pecado aí dentro da igreja. Portanto, ainda que escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, mas para que o grande cuidado de vocês por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela consolação de vocês e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por todos vocês. Paulo viu a alegria de Tito quando Tito chegou com as boas novas, trazendo as notícias da igreja de Corinto. Queridos, Paulo e Tito se encontraram depois na Macedônia, onde o apóstolo ouviu de Tito a excelente notícia de que suas palavras firmes tinham produzido bons frutos, o que encheu seu coração de alegria. Se antes alguns em Corinto se colocavam contra Paulo, agora a igreja estava do lado de Paulo. Como é importante, hein? Como é importante apoiar nossos líderes. Como membros da igreja, podemos tornar o trabalho dos líderes, dos pastores, muito mais leve. Seja um braço direito do pastor, não seja o braço esquerdo. Não fale contra, fale a favor, apoie. O pastor também não é perfeito, o pastor também falha. Leia comigo agora 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 11. Aqui diz, porque se alguém me contristou, não me contristou, contristar é entristecer, não me entristeceu a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos, basta-lhe o tal, esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Paulo está dizendo que a pessoa que foi repreendida, a pessoa que foi disciplinada, deveria ser amada, consolada, para não se desesperar, para não desanimar. Queridos, muitas vezes a disciplina é dada e as pessoas se afastam, as pessoas desconsideram, as pessoas se afastam daqueles que precisavam ser animados, consolados. A disciplina não é pelo prazer de disciplinar, a repreensão não é pelo prazer de repreender, mas é para despertar aquela pessoa, para que haja arrependimento, para que haja salvação. Por isso, aqui Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 2 e o verso 5 em diante. Aqui no verso 7 diz, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Verso 8, pelo que vos rogo que confirmem para com ele o vosso amor. Demonstre que vocês amam o pecador que foi disciplinado, aquele que estava em erro. Demonstrem o amor para com essa pessoa. Verso 9. E para isso eu vos escrevi também,
para que por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Meu querido irmão, o texto aqui trata de um caso de disciplina na igreja. Os estudiosos debatem se o ofensor mencionado seria aquele homem mencionado em 1 Coríntios capítulo 5, 1 a 5, aquele jovem que estava vivendo sexualmente com a madrasta, a mulher do seu pai. Alguns acham que aqui Paulo está fazendo referência àquele jovem, àquele pecador, mas existem pensamentos diferentes. Aqui nós aprendemos que o propósito da disciplina eclesiástica é a restauração por meio do perdão e da reafirmação do amor ao pecador. O texto bíblico também indica que a disciplina pode ser dolorosa, mas é necessária. Algumas igrejas, embora bem intencionadas e desejosas de destacar a graça, acabam nunca confrontando pecados evidentes, até pecados públicos. Outras, por sua vez, podem ser rígidas, duras demais, implacáveis. O pecado precisa ser tratado, mas ser tratado com amor. Por isso, Paulo pôde exortar a igreja a reafirmar o seu amor pelo ofensor, pois ele mesmo amava a igreja. A igreja de Corinto poderia amar o ofensor porque ela própria havia sido alvo do amor de Deus expresso no amor de Paulo por ela. Paulo apelou dizendo: vocês devem amar este ofensor, esta pessoa que foi disciplinada, porque vocês também são amados por mim. Vocês também erraram e eu os amo. Assim vocês também devem amar este que pecou, para restaurá-lo, para trazê-lo de volta. Meu querido irmão, o que Jesus Cristo fez pela ovelha perdida foi em busca da ovelha perdida, até encontrá-la. A Bíblia nunca apresenta um pastor voltando de mãos vazias. Não. A Bíblia não fala de fracasso. Na busca do perdido, a Bíblia fala de sucesso, porque o pastor voltou com a ovelha nos braços. Foi procurando a ovelha até encontrá-la. Nós não podemos desistir daquele que peca. Nós não podemos desistir daquele que foi disciplinado ou até mesmo removido da igreja. Deveremos visitá-lo, deveremos orar por ele, restaurá-lo, trazê-lo de volta aos pés de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, triunfo em Cristo. Que bom que existe vitória em Cristo, porque Cristo é um grande vitorioso. Por isso ele pode dar para você a vitória dele. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, vamos ler o capítulo 2 e vamos ver então o verso 12 e 13. Aqui diz: ora, quando cheguei a Troas para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, estão percebendo que Paulo não perdia tempo onde ele ia, a tempo e fora de tempo, ele estava pregando o evangelho. E ele não se propôs a saber nada a não ser Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo assunto ao céu, Cristo prestes a voltar. Esse era o tema da pregação de Paulo. E ele diz que quando chegou em Troas, abriu-se-lhe uma oportunidade de pregar. E ele pregou. Verso 13. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Ele não encontrou com Tito ali em Troas. Ele foi encontrar com Tito lá em Macedônia. Mas ele ali em Troas estava pregando o evangelho, embora não tivesse descanso no espírito. Ele estava preocupado em saber qual teria sido a reação dos irmãos da igreja de Corinto ao receberem a carta dele. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O coração de Paulo estava apreensivo enquanto aguardava Tito. Ainda assim, ele não conseguia deixar de falar de Jesus Cristo, a tempo e fora de tempo. Tamanha era a sua paixão por Jesus Cristo. Será que existe esta paixão por Jesus Cristo no seu coração? Será que você aproveita a sua profissão? Você pode ser um advogado, um engenheiro, um médico, um dentista.
Você pode aproveitar a sua profissão liberal, você pode aproveitar essa sua profissão e transformá-la num ministério. É tão maravilhoso quando você transforma a sua profissão num ministério para revelar Jesus Cristo, para falar de Jesus Cristo. Quando Paulo estava em Troade, ele ainda não sabia da repercussão da sua carta na igreja de Corinto. Estava ansioso para encontrar Tito e ouvir como os coríntios haviam reagido. A obra em Troade tinha sido bem sucedida, mas ele não permaneceu ali muito tempo. A preocupação com todas as igrejas e particularmente com a igreja de Corinto pesava no coração de Paulo. Esperava encontrar Tito em Troade e ouvir dele como os irmãos de Corinto haviam reagido às palavras de conselho e reprovação que lhes enviara, mas ficou decepcionado. Não tive tranquilidade no meu espírito, dizia Paulo. Escreveu com relação a essa experiência, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso deixou Troade e atravessou para a Macedônia, onde encontrou Timóteo em Filipos. Leia agora comigo 2 Coríntios capítulo 2 e o verso 14 a 17. Aqui diz, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Você pode dizer isso também? Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo? Você tem mente de perdedor ou você tem mente de vencedor? Você acha que pode-se vencer o pecado ou você acredita que não dá para vencer o pecado? Você acredita que dá para romper com os pecados conscientes ou você acredita que não consegue, não é possível vencer os pecados conscientes? Queridos, nós temos que ter mente de vencedor. Essa era a mente de Paulo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar, não fracassar, mas triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, o perfume de Cristo, ele será exalado na sua vida. As pessoas vão sentir o perfume de Cristo na sua maneira de olhar, falar, agir, reagir, a maneira como você trata as pessoas, você está exalando o perfume de Cristo. Meu querido irmão, o verso 15 diz, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Verso 16, porque este certamente cheiro de morte para a morte. Para os que se perdem, você é cheiro de morte para a morte, porque você pregou o evangelho, a pessoa rejeitou o evangelho e decidiu pela perdição. Então, você exalou o perfume de Cristo, mas a pessoa rejeitou-o. E isto gerou morte, perdição. Mas para aqueles que abraçam Jesus como Salvador, o perfume de Cristo gera vida. Diz aqui, para aqueles que rejeitam, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que aceitam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Paulo está afirmando, eu não sou um falso apóstolo. Eu não sou um mercenário. Não, eu sou sincero de coração. Vivo de forma simples e sincera, pregando o evangelho, dando a minha vida pelos meus irmãos. Esse verso 17, Paulo afirma o seu ministério. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Meu querido irmão, estas palavras de Paulo devem ser também o seu lema. Pregar o evangelho com sinceridade, como diz Paulo. Nós não somos falsificadores, mas nós somos apóstolos verdadeiros. Hoje, Deus está procurando apóstolos verdadeiros que preguem o evangelho. Preguem o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto ao céu e o Cristo prestes a voltar. Deus conta com você, meu irmão. Tomado de alegria, Paulo afirma que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Que declaração admirável! Um coração cheio da presença de Cristo espalha o perfume, a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Paulo exulta em Cristo porque aquela carta dolorosa
escrita para a igreja de Corinto, produziu os frutos que ele desejou colher: arrependimento e salvação. Ao mesmo tempo, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, Paulo reafirma sua sinceridade como apóstolo de Cristo. Segundo esse verso, o que distingue um servo fiel de Cristo e um falso ministro é que, enquanto o falso apóstolo, falso pregador, é mercenário, ele comercializa o evangelho visando interesses próprios, mas o primeiro, o verdadeiro apóstolo, como era Paulo e como é você, como sou eu, o primeiro prega a palavra de Deus movido por amor sincero a Jesus Cristo. Meu querido irmão, é o amor a Jesus Cristo, é a paixão pelas almas pelas quais Jesus morreu, que nos trouxe aqui para o sul do Piauí, numa região para ser desbravada, porque não existia presença adventista aqui. Mas Deus tinha e Deus tem milhares de pessoas aqui, que são filhos de Deus e que precisavam conhecer a luz do Evangelho. Por isso, Deus nos trouxe aqui, a mim e a Leila, para uma missão. E Deus tem nos sustentado pelo Espírito Santo nesta missão. O que motiva você em tudo o que você faz? Especialmente quando o faz em nome de Jesus. Qual é a motivação? O amor a Jesus? A paixão pelas almas? Preparar um povo para a volta de Jesus? É isso que você quer? É isso que Deus espera de você e de mim. Era uma pequena vila. Uma mulher chamada Ana administrava ali uma padaria. Todas as manhãs ela enchia o ar com o aroma e o perfume dos pães recém-assados e especiarias quentes. O cheiro se espalhava pelas ruas, atraindo as pessoas. Alguns vinham avidamente para comprar. Outros apenas apreciavam a fragrância acolhedora enquanto passavam por frente da padaria. No entanto, nem todos gostavam daquele aroma. Um vizinho, o senhor Grayson, ele não gostava daquele aroma do pão recém-assado. Ele reclamava: esse cheiro está em toda parte, dizia ele. Não consigo escapar dele. Certo dia, porém, durante uma forte tempestade de inverno, a energia acabou. A vila ficou no escuro. Muitos estavam com frio e com fome, mas a padaria de Ana tinha um forno a lenha. E ela acendeu aquele forno, aquecendo o ambiente, aquecendo as pessoas que para ali corriam. E ali tinha também, além do aquecimento, tinha também pão. Pão, ela abriu as portas oferecendo calor e pão para as pessoas que precisavam. As pessoas vieram até a padaria. E quem veio também? O seu vizinho Grayson. O Grayson, que tanto criticou aquela padaria e criticou Ana, ele também veio e se aqueceu ali e comeu do pão também. Daquele dia em diante, o pão, com seu aroma, deixou de ser ofensivo para ele. Até o Sr. Grayson, que antes reclamava, foi atraído. Ao receber um pãozinho quente, percebeu que o mesmo aroma que ele tanto desprezou era o que estava sustentando-o. Meu querido irmão, o cristianismo é parecido com esta padaria da nossa irmã Ana. O cristianismo é mais do que crenças, doutrinas. O cristianismo é uma amizade transformadora com Jesus Cristo. O cristianismo envolve pessoas. O cristianismo envolve comunidades e um Deus que está conosco tanto nos momentos mais sombrios quanto nos mais altos montes do sucesso. São nossas atitudes, como foi a atitude desta nossa irmã Ana com a sua padaria. São nossas atitudes. É o nosso relacionamento que comunica para os outros a fragrância e o perfume de Cristo e atraem para Jesus um mundo sedento de esperança. Meu querido irmão, que você seja o aroma de Jesus Cristo, que você seja o perfume de Cristo na sua vizinhança, no seu bairro, onde você trabalhar, onde você estiver, exale o perfume de Cristo. Seja, assim, um cheiro de vida para a vida. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus,
Obrigado, porque em Jesus Cristo recebemos o sim de Deus. O sim de Deus em Jesus Cristo é um sorriso de Deus para nós. Um sorriso que significa perdão e salvação. Que possamos exalar o perfume de Cristo. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo, vivendo em nós, Santo Espírito, para a honra e glória de Deus. É em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.